Estudo bíblico. Tema: o temor do Senhor. Não se esqueça de nos ajudar. Primeiro, inscreva-se no canal. Segundo, clique no sininho para receber mais notificações de vídeos novos. Agradecemos. 1. O que é temor do Senhor? Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Salmos 2, versículo 11. A. Reverência. Por Deus, e pelas coisas sagradas. Abacuque 2, versículo 20. Êxodo 3, versículo 5. Deus continuou: não te chegue para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Pelos idosos. Levítico 19, versículo 32. Provérbios 23, versículo 22. 1 Timóteo 5, versículo 1 a 2. Pelo santuário. Levítico 19, versículo 30. Eclesiastes 5, versículo 1. João 2, versículo 16. Pelos homens de Deus. Êxodo 33, versículo 8. Atos dos Apóstolos 28, versículo 10. Filipenses 2, versículo 29. 1 Tessalonicenses 5, versículo 2 a 13. B. Ordenança de Deus ao seu povo. Deuteronômio 3, versículo 4. Eclesiastes 12, versículo 13. 1 Pedro 2, versículo 17. C. Sabedoria. Jó 28, versículo 28. 111, versículo 10. D. Apartar-se do pecado. Provérbios 3, versículo 7 a 8. Provérbios 8, versículo 13. Provérbios 16, versículo 6. Provérbios 24, versículo 21. Jó 1, versículo 1 a 8. O temor do Senhor deve gerar tremor de se pecar contra a sua santidade, pois Deus é santo e juiz de toda a terra. Hebreus 10, versículo 26 a 31. Atos dos Apóstolos 5, versículo 1 a 11. Lucas 12, versículo 4 a 5. Quando não há o temor do Senhor, não há crescimento, desenvolvimento ou maturidade espiritual, pois o temor do Senhor é a base de todo conhecimento de Deus. Atos dos Apóstolos 9, versículo 31. 2. Há áreas importantes de nossas vidas em que precisamos buscar o temor do Senhor para uma vida vitoriosa. A. Nossos pensamentos. Filipenses 4, versículo 8. Colossenses 3, versículo 2. 1 Coríntios 2, versículo 16. Se 19, versículo 14. A. 1. O que é lá do alto? O fruto do Espírito, Gálatas 5, versículo 22 a 23. A. 2. O que é da terra? As obras da carne, Gálatas 5, versículo 19 a 21. Como mudar? Confessar a Deus o pecado de pensamentos impuros. Recusá-los, rejeitá-los em nome de Jesus. 1 Coríntios 10, versículo 4 a 5. Pedir ao Senhor que purifique a sua mente lavando-a com a palavra. Romanos 12, versículo 2. Começar imediatamente uma disciplina de leitura e memorização das Escrituras. Salmos 1, Josué 1, versículo 8, 107, versículo 20, Deuteronômio 32. Versículo 46 a 47. Eliminar da sua vida qualquer fonte que gere pensamentos impuros. Mateus 6, versículo 22 a 23. A pessoa de mente impura, contaminada com os valores deste mundo, não crescerá no conhecimento do Senhor e sofrerá bloqueios às revelações espirituais. 1 Coríntios 4, versículo 4. B. Nossas palavras. Se 34. Versículo 11 a 14, 39, versículo 1, Efésios 4, versículo 29, Efésios 5, versículo 4, Colossenses 4, versículo 6. O que é que tem saído dos nossos lábios, palavras que edificam ou que destroem o nosso irmão? Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. 1 Pedro 4, versículo 11. C. O temor do Senhor vai eliminar de nossos lábios pecados como a. Murmuração. Este é um caminho para a derrota. Números 13, versículo 31. Números 14,
versículo 4. Murmuração produz negativismo. Negativismo produz desânimo. Desânimo produz incredulidade. Incredulidade produz rebeldia. Rebeldia produz desobediência. A desobediência gera a morte. Filipenses 2, versículo 14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. B. Mentira. Mentir é afirmar alguma coisa que se sabe ser contrário à verdade. Dizer mentiras. Errar, cessar de ser bom, induzir em erro ou engano, iludir, dar indicação contrária. Dicionário Brasileiro, Alpeu Tersariol. Se não estamos falando 100% a verdade, estamos mentindo. Mentir é usar de meias verdades ou até de verdades inteiras com o objetivo de enganar. Dar ideias falsas sobre fatos que não queremos que outros saibam total ou parcialmente de forma a tirar proveito ilícito ou negligenciar responsabilidades devidas. Se 5, versículo 6. Se 34, versículo 13. Provérbios 13, versículo 3. Provérbios 17, versículo 14. Provérbios 18, versículo 20 a 21. Provérbios 21, versículo 23. Tito 2, versículo 8. Tiago 1, versículo 26. 1 Pedro 3, versículo 10. C. Falar com dolo. Dolo é fraude, má fé, astúcia, traição, engano. Dicionário Brasileiro, Alpeu Tersariol. O temor do Senhor não permitirá que assumamos qualquer compromisso sem ter a intenção de cumpri-lo. Mateus 5, versículo 37. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disso passar, vem do maligno. Provérbios 29, versículo 20. Isaías 53, versículo 9. D. No que escutamos. Tudo o que ouvimos fica gravado em nossa memória. Muitos se tornam escravos de pecados e temores por causa do que estão dando ouvidos. D. 1. Fofocas e mentiras. Qualquer coisa negativa dita sobre o caráter de alguém ausente. Se ouvirmos fofocas ou mentiras sobre alguém, formamos uma imagem negativa sobre essa pessoa, criando assim uma barreira que nos impedirá de conhecermos esta pessoa ou o desenvolvimento de um relacionamento saudável com a mesma. Provérbios 6, versículo 16 a 19. Provérbios 11, versículo 9. Provérbios 20, versículo 19. Provérbios 29, Números 12. Eclesiastes 7, 21. D. 2. Músicas profanas. Não se trata do ritmo, mas da mensagem. Muitas das mensagens passadas sutilmente pelas músicas estão impregnadas de louvor ao diabo, sensualidade, adultério, rebelião, entrega às drogas. D. 3. Piadas e casos que não edificam o nosso espírito. Salmos 1, versículo 1, Efésios 5, versículo 4, 1 Coríntios 2, versículo 16. E. O que olhamos e lemos. Mateus 6, versículo 22 a 23. Os programas de TV, filmes, livros, revistas, fotos, etc. Tudo deve passar pelo crivo do temor do Senhor. Precisamos diferenciar o primeiro olhar, inevitável, da atitude pecaminosa de achar prazer no que é contrário à pureza e santidade de Deus, em nós. F. Como usar o dinheiro. Qual a percentagem do nosso dinheiro pertence a Deus? Será 10%? Isaías 55, versículo 2. Lucas 19, versículo 17. Lucas 14, versículo 25 a 33. G. Como usar o nosso tempo. Eclesiastes 3, versículo 1 a 17. Provérbios 5, versículo 21. Tiago 4, versículo 17. A maneira como investimos ou aproveitamos o nosso tempo determina o nosso sucesso. Todos quantos obtiveram sucesso em suas carreiras profissionais, usaram com sabedoria o seu tempo. H. Modo de se vestir. Deuteronômio 22, versículo 5.
Não há um estilo que poderia ser considerado bíblico para o cristão, pois, os mesmos obedecem padrões relacionados às diversas culturas e situações climáticas que são diferentes nas diversas partes do planeta. Os padrões e valores do sistema mundano são estabelecidos pelo espírito de sensualidade, atrair a atenção do sexo oposto para o corpo. A modéstia agrada a Deus, e pode ser cheia de beleza e conforto e não precisa estar carregando o espírito deste mundo. Tiago 4, versículo 4 a 5, 1 João 2, versículo 15. Primeiro, nossos relacionamentos. Gálatas 5, versículo 19, Efésios 5, versículo 3, 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 a 8. Jó 31, versículo 1, 1 Coríntios 6, versículo 12 a 20, defraudar, despertar algum desejo em outros que não pode ser satisfeito sem ultrapassar os limites estabelecidos por Deus. 1 Coríntios capítulo 13. Na família de Deus, somos irmãos e irmãs e dessa forma devemos nos relacionar. O que passar desse critério será: a. Uma só carne. Marido e mulher. B. O relacionamento incestuoso. C. Prostituição e ou adultério. 3. Bênçãos sobre os que têm o temor do Senhor. A. Sabedoria. Salmo 111, versículo 10. B. O Senhor os ensina e os guia. Salmos 25, versículo 12. C. A amizade e intimidade do Senhor. Salmos 25, versículo 14. D. Companheirismo. Salmos 119, versículo 63. E. Recebem misericórdia de Deus. Salmos 103, versículo 11 a 17. F. Desejos cumpridos. Salmos 34, versículo 9. Salmos 145, versículo 19. G. Dão prazer a Deus. Salmos 147, versículo 11. H. Longa vida. Provérbios 10, versículo 27. I. Proteção. Salmos 34, versículo 7. J. Provisão. Salmos 33, versículo 18 a 19. K. Terão um memorial escrito diante de Deus, e serão seu tesouro particular. Malaquias 3, versículo 16 a 17. 4. O que o Senhor requer de nós? Deuteronômio 10, versículo 12 a 13. Abandono de todo pecado. Josué 24, versículo 14. Que escolhamos viver no temor do Senhor. Devemos orar pedindo. Salmos 86, versículo 11. Provérbios 2, versículo 1 a 5. Não se esqueça de nos ajudar. Primeiro, inscreva-se no canal. Segundo, clique no sininho para receber mais notificações de vídeos novos. Agradecemos. Veja mais estudos teológicos. Visite o site na descrição. www.poesgospel.com.br. Que o Santo Espírito do Senhor ilumine o nosso entendimento. Não perca tempo, indique este maravilhoso áudio. Custo: o leitor não paga nada. Você apenas divulga e compartilha. Amém.